Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe. A cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é terça-feira, dia 8 de janeiro de 2019 e o evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 6, versículo do 34 ao 44. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque era como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ides ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos os sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão, e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram 5.000 homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no evangelho de hoje nós temos a narrativa da milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas é muito bom a gente olharmos o início desse evangelho de Jesus olhar para aquele povo que padecia. Era um povo que andava perdido nas trevas, no mundo do pecado. Eram como ovelhas sem pastores. E Jesus, daquele povo que padece, é o Cristo que se compadece. Jesus se torna o pastor, aquele que guia as suas ovelhas no caminho do Senhor. Jesus tem compaixão e Jesus começa a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus lhe ensina aquele povo, orienta, guia esse povo que andava perdido. Mas esse Cristo que nos mostra qual o caminho. Eles estando ali, naquele lugar deserto, e o povo que há muitos dias acompanhava Jesus, já tinham acabado suas provisões, os discípulos vêm até Jesus para que Jesus despeça a multidão, para que eles vão embora procurar comida. Porque, como nos fala no fim do Evangelho, eram 5.000 homens. E Jesus fala os discípulos darem mesmo de comer, para que Jesus toque os discípulos, para que eles possam abrir os olhos para a graça de Deus. E a graça de Deus irá acontecer no meio daquele povo. É o Jesus que tem compaixão do seu povo. Não porque aquele povo era um povo pobre, sofrido, igual muitas pessoas querem dizer: Jesus fez a partilha para os pobres. Não, aquelas pessoas tinham o que comer, aquelas pessoas tinham, mas só que pelos dias que elas estavam caminhando com Jesus, suas provisões se acabaram. Não era que aquelas pessoas eram pessoas que não tinham o que comer, eram pobres, passavam fome, oprimidos. Não, eram pessoas que estavam sedentas pela palavra de Deus, sedentas pelo amor de Deus, estavam perdidas e encontraram seus pastores. Encontrou o seu pastor, aquele que alimenta não só
a alma, mas vai alimentar o corpo, como outrora havia alimentado com o maná no deserto o povo que vinha no êxodo e caminhou 40 anos pelo deserto. Jesus é o Verbo de Deus que se encarna, que tem compaixão por cada um de nós e que não deixa o seu povo perdido, mas alimenta aquele povo. Faz um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E ali foram alimentados, depois de Jesus dar graças a Deus, dar a bênção, ali a multiplicação acontece e todo o povo é alimentado. Que nós possamos olhar com esse olhar de misericórdia. Nós muitas vezes estamos perdidos, estamos como ovelhas sem pastores, mas existe o Cristo que nos ama, que olha por cada um de nós. Esse Cristo que nos alimenta com a sua Eucaristia. É o seu corpo, é o seu sangue, é esse alimento que nos dá vida. Não essa vida terrena, essa vida terrestre. Jesus não veio para nos alimentar desse pão que nós colocaremos ele para fora em alguns dias. Não. Jesus veio nos alimentar do pão da vida, aquele que nos dá a vida, que nos tira da morte do pecado e nos coloca diante da vida eterna. O seu pão é o pão da Eucaristia, o pão que alimenta a nossa alma. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá parte comigo. É esse pão, verdadeira comida, verdadeiro alimento, que alimenta o nosso espírito. Essa é a multiplicação que o Cristo quer fazer na vida de cada um de nós. Que se multipliquem os pães da Eucaristia, que alimenta verdadeiramente o nosso espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de nós e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.